Olá, tudo bem? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Luiz Henrique para mais uma aula da terceira série do ensino médio de filosofia. Pessoal, lembrando a todos que a presença no Classroom necessita que vocês cliquem no link da atividade e resolvam a atividade para computar a sua presença. Portanto, façam a atividade e computem a sua presença. Lembramos aqueles que não têm acesso ao Classroom que basta ir até a sua escola no dia marcado com a direção para pegar as atividades e entregar as atividades para que você tenha a sua presença também registrada. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre o conteúdo de estética, mas lembrando da aula anterior, as aulas 41 e 42, vocês tiveram uma retomada de conteúdos do segundo trimestre com o professor Lucas, ok? Hoje, na aula 43, nós vamos falar um pouquinho de introdução à estética. Mas o que é estética? Ô professor, que palavra esquisita é essa estética? Nós vamos falar aí de salão de beleza? Nós vamos falar de manicure e pedicure? Não. Aqui no Brasil, há um tempo atrás, os centros de estética que hoje nós conhecemos eram chamados de salão de beleza ou salão de embelezamento. E até onde eu sei, isso é uma particularidade do Brasil. Em outros países, a palavra salão de beleza, salão de embelezamento ou coisas similares ainda são usadas. Aqui no Brasil, virou centro de estética e confunde um pouco aí a nossa cabeça essa palavra estética. Mas, pô, professor, então o que seria essa palavra estética? É o que nós vamos ver agora detalhadamente na aula. Os objetivos da aula de hoje: introduzir e apresentar conceitos e definições e abordagens da disciplina estética e sua importância para a filosofia e ciências humanas em geral. Então, pessoal, aqui nós já vimos que a palavra estética é uma disciplina da filosofia e também está presente em algumas outras áreas das ciências humanas. O que seria estética? Estética, também chamada de filosofia da arte. Bom, moçada, agora a gente já começa a solucionar ali essas questões iniciais. Estética é um termo utilizado para designar o ramo da filosofia que estuda a arte em geral, desde conceitos básicos da arte, como belo, feio, até coisas mais específicas, como você analisar ali o roteiro de um cinema, como você analisar ali uma obra artística, um quadro clássico, uma poesia, etc. Tudo isso são questões de estética ou de filosofia da arte. Pô, professor, filosofia da arte, você falou que a estética também está presente nas ciências humanas de maneira geral. Sim, porque a palavra estética acaba sendo usada também em sociologia da arte. Pô, professor, existe uma sociologia da arte? Sim, existe. O professor de sociologia vai trabalhar com vocês aí quando tiver tempo. Existe também uma história da arte? Sim, existe uma história da arte. Então, a palavra estética acaba designando de maneira geral nas ciências humanas, dentro de cada campo especificamente, quando você vai trabalhar com questões de arte, que falem sobre beleza, feiura, ou falem sobre um movimento artístico, no caso da história, né? Vai falar muito de movimentos artísticos. Tudo isso é entendido como estética. E a filosofia vai filosofar em cima da obra de arte. A estética, também chamada de filosofia da arte, é uma das áreas de conhecimento da filosofia. É um tipo de conhecimento, apreender do mundo através dos 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Pô, professor, como assim um apreender do mundo através dos sentidos? Pô, a gente viu aí em vários filósofos como Platão que os sentidos nos enganam, que os sentidos são opiniões, são no máximo meias verdades. Como é que é isso agora, professor? Você está falando que existe uma área do conhecimento que diz uma verdade ou baseia a sua verdade nos sentidos. Bom, pessoal, aí que a estética vai ganhar a sua particularidade dentre das outras áreas da filosofia. A estética, como nós vamos ver, ela vai se dedicar justamente a tentar explicar racionalmente, e aí vem o pulo do gato, explicar racionalmente, dentro de uma lógica, dentro de uma argumentação coerente, como que a sensibilidade, como que aquilo que os sentidos trazem para nós, os 5 sentidos juntos trazem algo que a filosofia vai chamar de sensibilidade, como que essa sensibilidade também nos ajuda a compreender o mundo e talvez até tornar o mundo
melhor. Origina-se a estética origina-se da palavra grega aesthesis, que significa apreensão pelos sentidos, percepção. Desde a antiguidade verificamos uma produção e preocupação estética nas diversas culturas e sociedades. Então, pessoal, apesar da gente se concentrar bastante aqui na questão da estética do ponto de vista da filosofia, toda a sociedade, sejam as sociedades ocidentais, orientais ou as sociedades indígenas, tem uma preocupação e uma produção artística, ok? Então, sempre lembre disso. A estética, de maneira bem geral, você vai achar em toda a sociedade uma preocupação com a arte ou uma produção artística específica que faz muito sentido dentro daquela cultura. Contudo, em 1750, foi que o filósofo Alexander Baumgarten utilizou e definiu o termo estética como uma área do conhecimento obtida através dos sentidos, um conhecimento sensível. Então, moçada, aqui nós explicamos também a questão que vocês colocaram. Pô, professor, a filosofia fala que o sentido nos engana. Vejam, a filosofia tem mais de 2000 anos. Só há cerca de 300 anos, certo? Final ali do século XVIII, com o filósofo chamado Baumgarten, é que se consegue definir a estética como uma área de conhecimento da filosofia. Como eu já falei, preocupação com arte, discussão sobre arte, discussão sobre belo e feio, a gente acha desde a antiguidade em várias sociedades distintas. Contudo, essa disciplina, chamada filosofia da arte estética, uma disciplina dentro da filosofia que pretende estudar as questões sobre beleza e as questões sobre arte, ela só consegue ser definida de maneira respeitável, a ser inserida no contexto universitário da época, no final do século XVIII, com o filósofo Baumgarten, ok? Então vejam, justamente pela filosofia ter essa discussão de que os sentidos nos dão apenas meia-verdade, que a gente tem que confiar na razão, certo? Que é uma discussão muito longa, nós só vamos ter, no final do século XVIII, a estética como uma disciplina universitária dentro da filosofia, ok? Assim, a estética passou a ser entendida como uma forma de conhecer pela sensibilidade. O que é estética? Pensem qual resposta está correta, daqui a pouco nós já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos agora ver a resposta do nosso quiz. O que é estética? É um tipo de conhecimento, apreender do mundo através dos 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Ok, pessoal? O conceito de beleza. Então, pessoal, agora nós vamos entrar num dos grandes debates da estética, que é o conceito de beleza. Existe um belo? Existe um feio? O belo e o feio são subjetivos? O belo e o feio são objetivos? Existem graus, categorias para conhecer aquilo que é belo, aquilo que é feio? Nós vamos ver que durante esses 2000 anos de filosofia, o debate sobre arte, beleza e feiura nos traz várias propostas para nós pensarmos hoje, inclusive os nossos conceitos de belo e feio, que hoje estão muito rasos, muito influenciáveis por modismos da televisão. Conceito de beleza. A beleza era entendida pelos gregos em sua objetividade. Então, moçada, aqui nós já vemos. Na Antiguidade Clássica, gregos e romanos, nós vamos ter um conceito objetivo de beleza e também de feiura. Não vai ter muita abstração, muito debate acerca da subjetividade. Até porque, lembrem-se, a subjetividade é uma criação moderna. A subjetividade vem forte, como conceito filosófico, com a modernidade. Isso é questão do vestibular. Prestem muita atenção. Isso é questão de Enem. Subjetividade, enquanto conceito filosófico importante, é a partir da modernidade, uma característica da filosofia moderna contemporânea. Os antigos e medievais não levavam a subjetividade como um conceito filosófico sério. Eles sabiam que existia, até debatiam, mas era algo secundário para eles. Essa concepção durou toda a Idade Média e foi aplicada à religião. A ideia de perfeição e beleza estiveram relacionadas à manifestação na inspiração divina. Então, pessoal, prestem atenção aqui, nós temos uma arte grega, que é uma pintura num vaso, e temos aqui a famosa pintura, aqui embaixo, famosa pintura que está no teto da Capela Sistina, que é Deus tocando a mão de Adão. Uma das pinturas mais comentadas nos livros de história da arte. Então, nós estamos vendo aqui questões bem na antiguidade, uma realidade objetiva, e na Idade Média e Renascimento, a questão da religiosidade presente ainda nas obras de arte. Contudo, no Renascimento começa uma separação da visão religiosa da beleza. A ideia da beleza passa a se relacionar com a reprodução mais fiel possível da realidade. O artista passa a assumir o protagonismo, sua qualidade técnica passa a ser valorizada. A beleza ficou relacionada com as proporções, formas e harmonias das representações da natureza. Aqui no slide, nós colocamos essa imagem, que é um autorretrato do Leonardo da Vinci, junto com uma proporcionalidade que fica conhecida na arte como o homem vitruviano. Então, ele tirando a proporção aqui de um corpo humano, certo? O conceito de beleza entre os gregos, passando pela Idade Média e Renascimento, e por Baumgarten, e sua definição de estética como conhecimento, até os dias de hoje, ocorreram várias transformações no pensamento estético. A filosofia e a arte encontram-se na estética. Hoje em dia, parte das teorias estéticas são produzidas também por artistas que visam unir a prática e a teoria na produção do conhecimento. Aqui nós colocamos um famoso quadro brasileiro, o Abapuru, da artista Tarsila do Amaral, um marco na Semana de Arte Moderna, para nós vermos o quê? Que ele não repete as proporções artísticas de um quadro da Idade Média ou da Antiguidade. Vejam que o homem retratado aqui está totalmente desproporcional. Ok, pessoal? Qual inovação ocorreu ao conceito de beleza no Renascimento? Pensem um pouquinho, respondam e nós já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos agora ver a resposta do nosso quiz. Qual inovação ocorreu ao conceito de beleza no Renascimento? Resposta B. A beleza ficou relacionada com as proporções, formas e harmonia das representações da natureza. Lembrem sempre disso, que o Renascimento vai levar ao limite a questão de harmonia e proporções das formas, principalmente nos quadros e esculturas. Momento Enem. Bom, pessoal, agora chegamos aqui na parte do Momento Enem, onde nós dedicamos quase que um bloco todo para comentar questões que são similares ao Enem, às vezes tiradas de vestibulares, às vezes produzidas por nós, mas que têm a mesma pegada do Enem. Então, vamos agora analisar a questão. Isso aqui é uma questão tirada da UEMA de 2006. A concepção de arte tem mudado ao longo dos séculos. A arte como imitação da natureza e a arte como expressão e construção são, respectivamente, concepções dos seguintes períodos. E aqui nós temos uma série de alternativas. A. Antigo e contemporâneo, antigo e medieval, medieval e moderno, antigo e moderno e moderno e contemporâneo. Vejam que interessante, como a gente já falou em outras aulas. Algumas questões de filosofia remetem para questões de sociologia e de história, às vezes podem aparecer até como questão de história ou de sociologia. Aqui, como está falando de períodos da estética, pode ser ter uma questão filosófica, que com os conceitos de estética da filosofia você responde, mas ela pode estar até presente como uma questão de história. Isso é interessante vocês sempre terem em mente. Vamos analisar algo que eu sempre tenho batido aqui com vocês, que é o quê? O comando da questão. Então, quando a questão tem um texto, temos que avaliar o texto e o comando. Aqui tem apenas um comando, então vamos analisar o comando. A concepção de arte tem mudado ao longo dos séculos. O que está em negrito indica que ele está perguntando sobre períodos históricos. E o que ele quer saber desses períodos históricos? A arte como imitação da natureza, um comando. A arte como expressão e construção, segundo comando. Segundo o primeiro comando, o segundo e o terceiro, qual que seria a resposta correta? A resposta correta é letra A, antigo e contemporâneo. Ok? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.